Oráculo, com Ana Mar. Sejam muito bem-vindos. Estarão de sexta-feira, a última hora é sempre com a Ana Mar, comigo aqui entre as 11 e a meia-noite. Ana Mar, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Muito boa noite. Bem-vindos todos e olá, ouvintes. Ora bem, temos aqui, já para o início, que recordar que na última edição deixámos umas coisinhas pendentes. Isso, não foi, Ana Mar? passo a explicar. Este programa é sobre a vida a grande vida e a vida de todos nós. Pode ter perguntas dos ouvintes e também pode ser o próprio do livro Fortuna, que aliás é uma base integrante deste programa, a lançar os temas daquilo que podemos vir a falar. O livro Fortuna foi transformado em rifas, com as respectivas citações e textos, que o Ricardo tira à sorte com a sua concentração absoluta e depois lê com a sua voz oracular. E no último programa, justamente, tirou uma dessas rifas, que eram os 10 princípios da vida boa. E que dava pano para mangas, e por isso mesmo não conseguimos concluir os 10, ficámos mais ou menos nos primeiros 5. Desenvolvemos os primeiros 5 e neste programa vamos desenvolver os 5 seguintes. Isto é o que se vai passar até terminarmos estes princípios. Depois disso, no tempo que houver, vamos de novo tirar uma rifa e ver o que a sorte nos traz, com a surpresa do costume que a vida nos brinda a todo o instante. Agora, relembro que este é um programa dinâmico e que vocês aí desse lado podem participar, se quiserem, enviando as vossas questões através do e-mail. Temos aqui o e-mail respeitando também ao livro Fortuna. Podem usar nava.livro@gmail.com, mas o Oráculo tem também um Facebook, usado por muita gente, facebook.com/oráculo.anamar. Podem usar também outro, nava.anamar ou anamar.nava. Tudo vai desembocar aqui no Oráculo, porque tu próprio também tratas de averiguar. sim, o trabalho é conjunto, o projeto central é o Nava, um pouco como se fosse o guarda-chuva de todo o resto. O Fortuna é um livro que foi editado por Nava e o Oráculo, a bem dizer, é um pouco uma extensão de tudo isso, em que há esta possibilidade de interagir com os ouvintes e de falarmos em direto, de uma forma até dialogante, contigo, Ricardo, e depois com o feedback das pessoas, sobre aquilo que é importante na nossa vida. Antes, no entanto, de passarmos a tudo isso, que tal começarmos pela primeira música? Sim, a primeira música é Carminho que a traz e que a canta e chega, sim, contra a maré. A música anunciada é removida desta gravação por questão de direitos de reprodução. Grata. Carminho contra a maré. Por aqui, vamos então seguindo com essas questões, são muitas, há muito a desenvolver sobre os 10 princípios de uma vida boa. Relembro que já tínhamos aqui descrito no programa anterior 5 deles, são eles: conhece-te a ti mesmo, sê fiel à tua essência, assume o teu poder, aprende a ler os sinais e ama tudo em ti e no todo. E agora vamos aos outros. Exatamente. Os princípios de que vamos falar hoje, são então: respeita a liberdade de ser, dá e recebe, confia e agradece, age com a coragem do coração, expande os teus limites do possível e faz da tua vida uma obra de arte. Pano para mangas, cada um deles. Comecemos pelo primeiro. Respeita a liberdade de ser. Assim, à primeira, o que é que tu entendes desta frase, Ricardo? Respeito à liberdade de ser, a mim puxaria-me mais respeito à liberdade do ser, mas não é o que está aqui. Portanto, eu agora assim era puxado no meu pensamento para ir mais para respeito à liberdade do ser, portanto, o respeito pelo outro, mas não é isso que está aqui, pois não? Não é isso, mas é muito semelhante, na medida em que respeita a liberdade. Vamos lá então. Respeita a liberdade de ser, ou seja, de cada um ser aquilo que é. Portanto, okay. Do seu ou ser. Ou seja, não, aqui inclui-me a mim próprio. Sim. Eu estava a pensar nos outros, mas incluindo-me a mim já faz sentido. Exatamente, a questão dos outros também já lá vai. Então vamos lá. Respeita a liberdade de ser, da pessoa ser ela própria, dos outros serem eles próprios e de cada unidade de vida, cada ser vivo ser ele próprio. E aqui começa a grande questão.
Então como é que é? Faça o outro que fizer, eu tenho que respeitar a liberdade porque ele está a ser como é. Vamos aqui fazer uma destrinça. Independentemente de ser um lugar comum e pronto, e uma verdade universal de que a nossa liberdade acaba na liberdade do outro, como é que isso se vive no dia-a-dia? Ou seja, isto é um princípio, mas como é que se vive no dia-a-dia? E como é que se percebe o que é isso de onde é que acaba a minha liberdade e onde é que começa a liberdade do outro? E, na verdade, o que é a liberdade de ser si próprio? E, portanto, vamos aqui à tal da destrinça, que me parece que é muito útil para nós podermos entender com maior profundidade e de acordo com esta perspectiva, este axioma, respeito à liberdade de ser, ou do ser, a bem dizer, das duas formas estaria correto. O ser de cada ser humano, no caso, vamos agora circunscrever à nossa realidade, é a nossa essência profunda. Evidentemente que a pessoa que nós somos é composta pelas características da nossa essência profunda e também pelas particularidades da nossa personalidade e também do nosso estado de espírito. Ora, a nossa personalidade pode ter manias, caprichos, descontroles, maus hábitos, bons hábitos, idiosincrasias, e os nossos estados de espírito até nos podem levar a querer ou deixar de querer coisas que nem sequer são próprias da nossa maneira de ser, porque justamente é fruto daquela ocasião pontual. Sim. Então, o que é isto? Respeito à liberdade de ser. Respeito o quê? Respeito qualquer maluqueira que surja de um estado de espírito desequilibrado? Ou respeito qualquer capricho ou padrão de uma personalidade, independentemente do que isso provoque nos outros ou em mim? Então, respeitar a liberdade de ser é respeitar as características do ser profundo de cada um, da essência de cada um. Isto fica um pouco obscuro de entender muito bem, mas se eu não conheço o outro, como é que sei se são características da sua essência ou não? É simples. A essência de cada um de nós age e comporta-se sempre por bem. Ou seja, por natureza, ela cumpre aquilo que eram os 10 princípios anteriores. Ama tudo em ti no todo. Ou seja, a nossa essência pode ser muito veemente, por exemplo, a querer uma escolha que para nós pode ser a melhor, mas para a pessoa que está ao nosso lado não ser. E isso por si só poderia imprimir dor na pessoa que está ao nosso lado. Mas falo sempre de uma forma respeitadora, de uma forma amorosa, de uma forma, lá está, respeitando o ser do outro. Independentemente da escolha, da nossa escolha, imagina, poder não ser a mesma do outro, não existe animosidade, não existe agressividade, não existe ataque, não existe qualquer tipo de energia negativa, vamos dizer assim, na definição dessas opções que até podem não ser coniventes. Portanto, quando se diz respeito à liberdade de ser, significa respeitar tudo aquilo que no outro é ele, em grande profundidade, sendo que é expresso de uma forma harmoniosa, de uma forma pode ser firme, mas calma e respeitadora do outro, sem julgamento, sem acusação, sem medo, sem culpa, sem agressividade, sem violentação, sem cobrança, sem discussão, evidentemente, sem montanha-russa emocional, de um modo calmo e centrado. Uma pessoa pode dizer, para mim é importante que nós nos separemos agora, por exemplo, ou eu vou para a China, independentemente daqui poder ter, sei lá, determinado tipo de razões para permanecer, porque poderia ser melhor para a comunidade ou para a família em que eu me enquadro, e no entanto sentir-se profundamente que aquela é a melhor escolha para si. E é importante respeitar as escolhas profundas e essenciais em cada ser humano, independentemente delas nos poderem não dar jeito nenhum, ou de até serem politicamente incorretas e até poderem ser designadas como, sei lá, individualismo, estás-te nas tintas para... isso é outra coisa, isso já lá vamos. O respeitar a liberdade de ser é respeitar aquilo que possam ser as características, as manifestações e as escolhas do ser, se isso for feito de um modo centrado, de um modo integral, de um modo pleno, de um modo calmo, confiante, sábio, amoroso, e que
tem zero de animosidade ou de crítica destrutiva ou de violência perante o outro. Então, isto é fácil de dizer e espero eu que agora, neste momento, já fique mais fácil de discernir. Quando nós vemos alguém a dizer: não, não, eu sou assim, esta é a minha liberdade, tens que respeitar. Se o que estiver a vir dessa pessoa for mais irascível, for mais irritado, for mais desamoroso, passo a expressão, for mais cego, no sentido em que está a ser reativo, provavelmente isso são manifestações da sua personalidade. E isso nós não temos que respeitar ou deixar de respeitar. Quer dizer, evidentemente que o nosso ser interno idealmente respeita realmente tudo. Mas podemos não querer entrar naquela conversa, não querer entrar naquela situação. Podemos sair dali de uma forma, lá está, a nossa melhor escolha. E, no entanto, continuar a amar a essência do outro. Sim, nós podemos, por exemplo, receber com uma reatividade de alguém que gostamos, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um companheiro, de um amigo, do que for, e essa pessoa estar, enfim, a manifestar os padrões da sua personalidade ou os desequilíbrios do seu estado de espírito. E isso para nós até nos pode doer e magoar, e nós sermos capazes de, ao mesmo tempo, amando a essência do outro, respeitar o facto de que ele está a ser assim naquele momento e que o que me cabe a mim é afastar-me, sair de cena, dar tempo, eventualmente tentar ajudar da forma mais neutra no bom sentido do termo, portanto menos reativa possível, e se isso não for possível, por isso simplesmente ir à minha vida e depois, quando for o momento, falar das coisas com calma, mas não partir na direta para acusar, catalogar, partir do princípio que o que aquela pessoa está a dizer ou a comportar-se naquele instante, que é próprio do seu ser, muitas vezes é só um estado de espírito desequilibrado, e também muitas das vezes é só padrões da sua personalidade em construção, porque a nossa personalidade está sempre em construção. E quando se diz aqui respeito à liberdade de ser, é de ser na sua profundidade. Nós não temos que, lá está, lidar obrigatoriamente com aquilo que possam ser características menos simpáticas, para ser assim simpática, das personalidades dos outros em construção. Sei lá, alguém que é especialmente teimoso e não gosta de acabar uma conversa sem ganhar a taça, passa a expressão. Come on, pode não haver paciência para isso, pode não haver disponibilidade para isso. E lá está, a pessoa toma as opções, afasta-se, mas continua a respeitar a liberdade de ele se comportar como tal, só que não faz parte do filme. Ok? A coisa fia um bocadinho mais fino quando aquilo que possam ser as atitudes dos outros, decorrentes de dinâmicas da personalidade ou de estados de espírito alterados, nos ameaçam realmente a nossa integridade física, emocional, ou outra, económica, seja o que for. E aí, lá está, o respeitar a liberdade do outro não significa aceitar cegamente tudo aquilo que nos rodeia. Significa ter esse crivo de espírito crítico, de entender o que é que a nós nos corresponde naquele instante, e justamente respeitando a liberdade do nosso ser, porque esta expressão, todos os princípios começam sempre pelo próprio. Respeitar a sua liberdade de ser. Se a minha liberdade de ser está a ficar constrangida, tocada, incomodada com qualquer circunstância, eu tenho a responsabilidade de respeitar a minha liberdade de ser e de agir em conformidade, que é um outro princípio que já vem daqui a pouco. Isso às vezes requer muita coragem. Mas, claro que aqui está incluído tudo aquilo que seja o desmontar e o transcender o conjunto de preconceitos, que muitos deles até já é bem, passa a expressão, dizer-se que não se tem, mas que às vezes nós verificamos que nos padrões da personalidade ainda lá estão a condicionar o comportamento de uma forma inconsciente. Atenção, o ser profundo, a essência de cada ser, não tem preconceitos. Portanto, quando nós observamos esses padrões de apreciação muito enraizados, preconceituosos, estão sempre na raiz da personalidade, daquilo que é o que bebemos ao longo do crescimento dos pais, da família, da sociedade, etc. por aí adiante. Mas é da personalidade, não é do ser profundo. O ser profundo
ama incondicionalmente, lá está, é omnisciente, omnipotente, omnipresente, e como tal não tem essas características. Existe, mas no momento do nascimento. A partir daí fazes toda essa construção da personalidade por fora. Não, atenção, existe desde que nasceu, aliás, existe antes de nascermos e depois de nascermos. Sim, mas está no ponto zero, vá. Aliás, eu digo a personalidade é que não existe. É isso? A personalidade... É que vai-se construir a partir do momento em que se nasce. A personalidade... Mas o ser já lá estava. Sim, o ser anima-nos desde sempre. E como tal, já lá está, e já lá está com determinadas características que se somam a algumas específicas de vida para vida. Agora, a personalidade é taxativamente vida a vida. Portanto, nós nascemos já com uma matriz, não é? O mapa astrológico é isso mesmo. E no mapa astrológico nós podemos ter tendências de construção da personalidade. Quer ao nível de potenciais, de talentos, de capacidades ou de desafios e padrões e tendências menos interessantes, mais conflituosas, seja dentro, seja com a envolvente. Portanto, já desde nascença que existe uma proposta matricial para aquela personalidade. Agora, na verdade, ela vai sendo enriquecida ou completada ou vai sendo alimentada também por aquilo que nós recebemos da envolvente, ao nível da educação, da envolvente familiar, socioeconómica, cultural, tudo isso, mas já lá estão os traços iniciais. Agora, o que nos cabe ao nível da personalidade é ir alquimizando, ou seja, limando as arestas, harmonizando conflitos e expandindo potenciais. E isso significa que é um processo em construção, por isso é que a personalidade é mutável. E ainda bem que é mutável, significa que nós vamos crescendo. E quanto mais a nossa personalidade está de acordo com a nossa matriz original e mais harmonizada, mais nós estamos à altura de conseguir espelhar as características da nossa essência. A nossa essência tem características. E quanto mais vamos considerar a personalidade como um vaso de flores, que quanto mais consistente estiver, mais consegue acolher a vida que recebe, a terra e as flores. Se for de uma matéria porosa ou de rede cheia de buracos, etc., não consegue acolher com tanta consistência aquilo que possam ser a nossa essência e as nossas características da nossa essência. Se ela se for construindo, harmonizando, isso depois dá origem a toda uma visão que eu tenho e que o André Lourdes de Almeida tem e tantas outras pessoas têm, ou seja, entre a construção da personalidade e a emanação das características da essência, nós vamos construindo aquilo que podemos chamar a nossa identidade. A nossa identidade é então resultado de aquilo que sejam as características do nosso espírito, a essência e alma, com o que nós vamos conseguindo depurar da nossa personalidade, certo? Pronto. Neste ponto em especial, bom, e agora isto, sim, podia dar uma palestra e, aliás, por exemplo, amanhã começa o tal seminário Vias de Libertação que foi anunciado nas últimas 2 semanas. Para a preparação desse seminário Vias de Libertação, às pessoas que se inscrevem, eu envio sempre via e-mail um link para uma palestra, aliás, para 2 palestras, uma síntese de 2 palestras, que explica toda a estrutura do ser humano integral. Para quê? Para que as pessoas já venham como um contexto teórico para o seminário, porque depois não tenha que ser ali, passa a expressão, uma seca, em ensinar tudo isso, para depois podermos passar à prática. Eu prefiro 1000 vezes facultar, evidentemente, gratuitamente, toda essa informação antes, e que amanhã, quando as coisas começam ao meio-dia, já seja mesmo, muito bem, pronto, já todos sabem qual é que é a nossa estrutura. Agora vamos lá trabalhar em cada um. Da mesma base, digamos. Sim, agora vamos lá trabalhar em cada um de nós, ok? Portanto, agora eu estava a entrar por falar um pouco sobre o que é essa estrutura. E se calhar estava a falar de um modo até pouco claro e muito abreviado, justamente porque é uma matéria que pede algum tempo para ser entendida convenientemente. Mas, no entanto, penso que os comentários que fiz podem ser úteis para contextualizar este primeiro princípio do programa de hoje, dos tais 10 princípios da vida boa. Respeito à liberdade de ser, igual a respeitar a liberdade na essência de cada um, portanto, do ser do ponto de vista essencial. A essência de cada um manifesta-se sempre com respeito, com dignidade, com nobreza, com amor, com verticalidade, com verdade, com sabedoria. Mesmo numa criança. Quando nós vemos uma criança de 3 anos dizer qualquer coisa de inusitado, de uma forma séria, vertical, muito convicta,
calma e quase sem, parece que não tem emoção. É a própria emanação da presença. Ela diz aquilo no meio de uma data de brincadeiras que estava a fazer e fica-se a olhar para ela e dizer, uau, de onde é que isto veio? Pronto, veio daí. Sim? Então, a respeitar isso, sim. Perante aquilo que possam ser manifestações menos harmónicas, vamos dizer assim, ou até violentas e desrespeitadoras da vida, em última instância. Bem, aí cabe-nos a nós fazer o que acharmos conforme nos seja melhor, respeitando a liberdade do nosso ser. Ok? Agora, perante muitas vezes aquilo que possam ser ideias feitas do que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, o que é que tu tens a liberdade, o que é que eu tenho a liberdade, o que é que os filhos têm em relação aos pais e os pais em relação aos filhos, calma. As ideias feitas muitas vezes pecam por duas coisas: ou dão liberdade a menos ou dão liberdade a mais. Aquelas histórias, miúdos estão a crescer, têm liberdade de tudo. Não é bem assim. Não é bem assim, porque a ordem e a harmonia também pede disciplina para ser impressa e isso também é um input positivo no crescimento. Portanto, uma criança tem a liberdade de ser, mas não a liberdade de ser tudo aquilo que lhe apetece, tal como um adulto, porque às vezes aquilo que nos apetece nem sequer é conforme a nossa essência. São apetites, compensações da nossa personalidade, são padrões que repetimos do que vemos, do que aprendemos e desequilíbrios que muitas vezes são excessivos, até para o próprio e não só para as consequências que pode ter no outro. Portanto, esta liberdade de ser tem muito mais de que se lhe diga do que tão só respeitar tudo e tu estás a dizer que me vais matar, muito bem, eu respeito. Calma, não é bem assim e também não é combater aquilo que possa ser o desequilíbrio com mais desequilíbrio. Isso nunca leva a lado nenhum. Respeitar a liberdade de ser do outro significa responder, mesmo que seja uma agressão, da melhor forma que nós formos capazes. Até porque isso também é mais conivente com a liberdade e com a integridade do nosso ser. Ficou claro? Ficou claríssimo. Afinal, era muito mais do que parecia, assim, só à primeira leitura. Olha que era bom. Muito mais profundo. Olha que Mas, bom. pelo menos para mim, foi bastante claro. Maravilha. 25 minutos depois das 11. Bom. Vamos para o próximo? Vamos para o sétimo dos 10 princípios. Portanto, o anterior foi o sexto, considerando no programa 14 estivemos a desenvolver os 5 primeiros. E o sétimo princípio, então, tem mesmo muito que se lhe diga: dá e recebe, confia e agradece. Vamos à primeira parte deste princípio: dá e recebe. Pronto, dá. Dar é provavelmente dos maiores prazeres que o ser humano tem. Agora, para um egocêntrico, eventualmente ele não saberá dar vindo do seu fundo, suponho, não é? Que quando se diz aquela pessoa não sabe dar porque é um egocêntrico, só quer tudo para si, é um egoísta. Mas aquelas não estamos coisas. aqui a falar de presentes de Natal, não é? É muito mais profundo do que isso. Sim, mas já lá vai. Inclusive é presentes de Natal. Então, tens esta ideia de que nós vivemos numa sociedade do egoísmo, ninguém dá nada, é tudo eu, só quer o proveito próprio, aquelas coisas. Isso é uma visão. E depois há outra visão. Aquela pessoa dá tudo, é tão generosa, é uma santa, etc. Dar tem estes dois excessos, portanto, por defeito ou por excesso, ou seja, quem não é capaz de dar e quem dá em excesso. E receber. Quem é que sabe receber? É muito frequente, perante a cultura em que nascemos, que nós sejamos educados que dar é de bom tom, que é boa educação, e não só, e que é sinal de bom caráter e que faz parte. E muitas vezes há muitas pessoas, principalmente as que têm muito bom coração, que se habituam a dar, e depois muitas vezes não aprenderam a receber. Sabes quando alguém te diz assim: estás com tão boa cara? Eu? Não, nem por isso. Alguém te faz um elogio, não estou a falar de ti, ok? Mas é muito comum alguém, tu também estás com boa cara, mas até admito que sejas uma pessoa que sabe receber. Há muitas pessoas que não sabem receber, que quando se lhes quer dar qualquer coisa, um elogio, uma festa, um presente, uma facilidade, uma oportunidade, elas recusam.
Às vezes vejo isso como uma modéstia. Não é nada, não. Sim, mas Exagerada, não? excessiva modéstia, não se saber receber. E isto parece assim, pois claro, Ana, isso é óbvio, tem que se saber dar e tem que se saber receber. Pronto, também é óbvio. Então porquê é que existem tantas, por exemplo, mulheres, super mulheres, que fazem 1000 coisas durante o dia, conseguem fazer tudo, tratar dos filhos, os filhos vão para as 1000 atividades extras e elas têm não sei quantos trabalhos e depois também tratam da casa e depois estão disponíveis para os maridos à noite e depois não sei o quê. E elas próprias? O que é que elas se estão a dar e o que é que elas se permitem receber? Se calhar, muitas vezes andam num piloto automático de corresponder a conseguir dar o melhor aos filhos, dar o melhor ao trabalho, dar o melhor para a casa, dar o melhor para o marido e também, e por cima ainda tem que ligar à mãe e depois também tem que jantar com os amigos. E elas? Mas é assim que a pessoa, nesse caso, se sente bem, não é? Não, Ou supostamente. não. É assim que muitas vezes fomos educados, e no caso das mulheres em particular, agora nestas últimas décadas, fomos educadas a ser a coisa da super mulher. E também, e as mulheres então, desde há séculos, a ideia de que nasceram para dar. E, evidentemente, que dar nos dá prazer, nos pessoas, agora não estou a falar das mulheres, nos dá prazer, há um retorno muito gratificante na dádiva. E por isso é tão bom dar. Agora, levar isso ao excesso, disso nos esvair completamente da nossa energia, nos ocupar completamente a tempo inteiro, sem pararmos para nos dar a nós próprios e para conseguirmos receber não só do que nos damos a nós próprios, como daquilo que os outros nos querem dar e nós não aceitamos. É muito mais comum do que se pensa, pessoas que às vezes de um modo automático estão a fazer uma coisa que até é desafiante, é difícil, não é fácil. Alguém oferece ajuda e a pessoa diz: não vale a pena, obrigada. Come on. Isto é todos os dias. Se nós observarmos com atenção o nosso comportamento no dia a dia, a grande maioria das pessoas encontra um ou outro sinal disto ser assim, porque foi assim que de alguma maneira fomos educados e é assim que todo o mundo está à espera que nós sejamos. Sim, agora, evidentemente também ao reverso da medalha, a coisa do sonho americano e da sociedade competitiva e eu. Pronto, esse é o outro extremo. Qualquer desses dois extremos não transparece, não é exemplo desta simples expressão dar e receber, como dizia o António Vibrações, não é? Exatamente. Ok? E nessa dinâmica é que está o ponto de equilíbrio e a saúde. Porque, na verdade, qualquer dos extremos faz uma pessoa adoecer. Uma pessoa que dê em excesso, a determinada altura fica exaurida e descompensada, e é muito comum pessoas que têm um padrão de vítima, bom, isso agora é outra conversa, mas pronto, que se anulam e pura e simplesmente projetam tudo aquilo que são e que dão para os outros. É muito comum isso acontecer nas pessoas, esse dar em excesso e depois não se dar a si próprio e não saber receber dos outros, e isso provoca depressões, provoca desvitalizações, tristeza, isolamento, sentimento de demasiadas coisas a fazer e, portanto, ansiedade, e a pessoa ficar completamente presa naquela obrigação em contínuo, e quando param, a única coisa que conseguem dizer é: já não aguento mais. E, no entanto, não param para reverem a situação, para permitirem, como a respiração, dar e receber. Inspira, expira. Se nós não a expiramos ou inspiramos, a coisa não está completa. Aprender a receber para a grande maioria das pessoas de bom coração e pessoas com uma consciência espiritual e que querem viver, enfim, com verdade e com amor e harmonia consigo e com os próprios, com os outros, habitualmente o desafio é parar para aprender a receber e a dar a si próprio, porque estão fartinhas de saber dar aos outros. E quando nós damos aos outros aquilo que não damos a nós, isso de alguma forma vai poluído. Ou seja, a dádiva em excesso é sempre uma compensação. Pronto, e agora não vou evoluir por aqui porque senão seria realmente um tema profundo e moroso de desenvolver, mas vale a pena registar: a dádiva em excesso é sempre uma compensação, em que de alguma forma a pessoa não se valoriza o suficiente para se dar a si próprio, ou seja, valoriza o outro. Eu sacrifico a minha vida, imagina, para cuidar da minha mãe.
Se eu sacrifico a minha vida ao ponto de eu ficar sem vida para cuidar da minha mãe, isto significa que eu dou mais valor à minha mãe do que a mim própria. E parar para pensar nisto é importante. Ajudar a mãe é bom. Agora, pôr em causa a sua vida por isso é claramente um sinal de que a pessoa não se valoriza tanto quanto a dita da mãe, neste exemplo. E isso é... Ou então pode também servir-nos de compensação, não é? Um período da vida em que foi a mãe que dedicou mais tempo ao filho. Mas há Aí uma também coisa, é um caso forte. mas não é? há uma Esse que coisa. está a Não, ser exemplificado. eu aqui dou casos fortes porque justamente eu penso que é útil que aquilo que possam ser pareceres contraditórios em relação àquilo que é afirmado venham para aqui, não é? Porque senão eu estou aqui a dar máximas sem serem postas em causa. Portanto, eu própria as ponho em causa, que é para isso poder Para agitar ainda dinamizar as pessoas. O exemplo que eu dei é um exemplo. Atenção. Bom, isso eu não quero muito entrar nesse tema, mas vamos lá. Evidentemente que nos laços de amor nós recebemos tanto dos nossos pais, se recebemos, que no nosso coração sentimos que é um retorno natural estar lá para eles quando eles mais precisam. Mas até ao ponto em que isso possa pôr em causa a nossa própria vida. Porque senão o que é que nós estamos a dar a uma mãe? Um filho ou uma filha que anula a sua vida para ajudar a sua mãe é, aos olhos de todos, vistos como um santo, mais ou menos. Sim. Ora, vamos partir do princípio que as mães querem o melhor para os filhos e que o que querem mais é que os filhos sejam felizes. O que é que esse filho está a dar à sua mãe? Tudo bem, está a dar tempo, dedicação, carinho, cuidado, mas também está a dar o exemplo taxativo de que ele não está feliz, de que está a prescindir da sua vida por ela. Qual é a mãe que gosta, a não ser que também tenha padrões e compensações, que um filho se anule para ajudar? O que as mães E mais às querem? vezes até os próprios mãe ou pai se sentem mal e às vezes Com até vêm certeza. com aquele exagero, não, já não estou aqui a fazer nada, precisamente porque se estão a sentir mal do que já estão a causar aos filhos. Lá está, porque também assumem por excesso essa responsabilidade. A responsabilidade é de todos. Se um pai ou uma mãe que esteja mal exigir que os filhos prescindam da sua vida para cuidar deles, esse é o problema do pai e da mãe. Agora, se o filho ou a filha prescindem por si próprios de tempo, de alegria, de disponibilidade, de autorrealização, da sua própria vida, para ficarem a cuidar de um progenitor, esse progenitor, se for uma pessoa saudável e lúcida, dói imenso o que está a receber. E portanto essa dádiva vai envenenada de alguma forma, vai poluída, vai entristecida. E isto é só assim no exemplo, isto é assim para tudo. Em casais é o mesmo. Se uma das pessoas no casal se anula para ser o máximo para o outro e para dar tudo o que o outro possa desejar e querer e projetar, o que está a acontecer é que, estando a deixar de ser ele próprio ou ela própria, o outro deixa de ter quem amar. Porque quando nós damos a mais, nós descaracterizamos-nos. Ora, num casal, o que é que uma pessoa ama no outro? Ama a forma como ele é, ama a vida que tem, ama as suas características, ama os seus contornos, e tudo isso. Se essa pessoa perde isso para se dedicar completamente a ser, sei lá, uma ideia qualquer... Aliás, já falámos nisso, na anulação de uma Sim. das partes causa o desinteresse da outra. Exatamente. Porque não é o padrão inicial. Exatamente. Ora, se nós usarmos na vida este princípio de dar e receber de uma forma muito equilibrada, estando atentos que para que as coisas estejam bem, nós temos que nos considerar como sendo o primeiro receptor e merecedor da autodádiva, ok? De nos darmos tempo, de nos dar carinho, de nos dar amor, de nos dar reconhecimento, de nos dar o que for, oportunidades, de nos dar isso e de abrirmos espaço para poder receber do outro. Muitas vezes isto é bloqueado a nível inconsciente. Por exemplo, basta uma pessoa estar a querer dar a mais que isso só por si fecha a entrada para receber. Há que abrir espaço. E isto é sagrado na vida. É como respirar. Inspira, expira. Dá e recebe. É excelente exemplo. Se uma das duas não está presente, a pessoa asfixia. Sim? E ainda na mesma frase, no mesmo princípio. Confia e agradece. Confia e agradece. Dá e recebe, confia e agradece. Confia e agradece. Bem, agradecer
hoje É o tal obrigado que eu dizia. é o tal obrigado, simples. que é muito profundo, porque na verdade nós podemos agradecer tudo, mais ou menos a toda a hora. Eu quando tinha 20 e muito, não, 30, 31, uma fase muito, muito difícil da minha vida, escrevi um texto, que aliás está no Fortuna, e dizia: grata por tudo a qualquer hora, sob todos os instantes e todas as formas. Eu penso que já saiu. Ok. E isso é uma vibração, um estado de espírito que pode ser constante ao longo do dia a dia e é muito especial aquilo que nos faz sentir, porque nos eleva constantemente o estado de espírito e porque lá está, decorre da apreciação da grande vida, do ato de estar vivo. E nós podemos agradecer estando em qualquer circunstância. Mesmo na pior das circunstâncias, nós temos sempre algo para agradecer. E quanto mais agradecemos, mais atraímos aquilo que é melhor, porque justamente mais emanamos uma vibração harmónica, brilhante, de acordo com, lá está, com a nossa essência Já é como deixar tal. uma pista positiva. Agradecer num momento mau é deixar uma porta aberta para que siga para um lado bom, não é? Absolutamente. A gratidão é uma porta aberta para aquilo que é o melhor para tudo e todos. Sempre. Agora, muitas Ficamos vezes... aqui com o confia. Sim, exatamente. Muitas vezes acontece que a pessoa dá, a pessoa agradece, mas tem dificuldade em receber e em confiar. Confia e agradece. Confia em quê? Confia na vida, confia no movimento natural das coisas, confia no fluxo dos acontecimentos, confia que as pessoas são intrinsecamente boas, confia que aquilo que às vezes parece bom é, ao invés de as aparências iludem. Portanto, dá e recebe, confia e agradece igual a entrega-te à vida de um modo fluxo, inspira e expira, não te esqueças de uma das partes. Confia, não significa ser otário, ser estúpida, ser ingênuo, significa ser suficientemente sólido dentro de si para nos permitirmos confiar no fluxo das coisas. Um barquinho pequenino, frágil, quem está aos comandos de um barquinho pequenino e frágil, habitualmente está sempre mais à coca dos imprevistos, não é? Porque a embarcação que tem é bastante vulnerável. Agora, se eu tiver um barcalhão com uma solidez razoável e estiver aos comandos dele, isso facilita confiar. Não em excesso, porque quem percebe náutica sabe que estar aos comandos de um barco significa estar sempre atento, mas estar atento não significa desconfiar. Estar atento significa estar alerta para os sinais da vida. Se falarmos da metáfora do barco, significa estar atento aos sinais que tudo à sua volta emite, mas não significa estar obcecadamente a olhar para a ondulação, a ver quando é que vem aquela onda grande que não está previsto nas coisas e que se calhar vem, porque de volta e meia vem, porque toda a gente diz que vem e porque no mar de vez em quando. Portanto, não significa desconfiar, não significa estar de pé atrás, não significa estar à defesa, significa estar atento e confiante. Se os sinais nos indicam que é para dar ali uma volta e mudar de caminho, mudar confiando nos sinais, confiando na intuição, confiando no fluxo da vida, confiando que a vida quer o melhor para nós. O que também é algo que traz uma grande paz de espírito se nós integrarmos isso na nossa forma de viver, ao invés de achar a vida é madrasta. Ok? A vida quer o melhor para nós. Há uma série de seres por aí, um bocado para desequilibrados e que fazem umas coisas que não são geniais e às vezes até trazem resultados dramáticos, etc. Está bem, mas e com a nossa solidez nós podemos gerir isso. Não é à defesa que nós nos mantemos seguros. Não sei se sabes, grande parte dos assaltos habitualmente acontece em sítios que têm muitas fechaduras e coisas. Pois é, eu também já desconfiava que sim. Porque lá está, porque a vibração está lá. A pessoa tem tanto medo de tantas coisas, põe tantas defesas e continua com tanto medo mesmo com aquelas defesas todas. E como já se disse aqui também, as duas energias mais fortes que há é o amor e depois o medo, que é a ausência de amor. Portanto, se a pessoa emana muito medo, é que está a dar muita energia àquele assunto. E como é evidente, isto depois de acordo com outras conversas, acaba por ser um polo magnético muito mais poderoso para que elas desaconteçam.
Portanto, dá e recebe, respira, influx, outflux, confia, agradece, confiante e atento. E agradece tudo aquilo que a vida te vai trazendo e que tu vais experienciando, mesmo as coisas não muito boas, porque são essas que te permitem afinar no teu rumo mais afim, nas tuas escolhas mais sábias, no caminho que mais te corresponde. E nas consultas, muitas vezes eu começo, quer dizer, fala logo na primeira consulta, por dar informação às pessoas daquilo que possa ser o seu caminho de vida tendencial, ou seja, a sugestão da vida para essa pessoa, de uma maneira muito genérica, não é estar ali a condicionar a forma como a pessoa vive, mas para que é que ela nasceu? Com que propósito? Qual é o rumo daquela bússola, daquela rota para aquela pessoa? E dentro disso há todo o espaço de manobra para viver tudo o que se quer, mas tendo esse norte, é tão mais fácil de pôr em prática estes 10 princípios da vida boa e, em particular, este: dá e recebe, confia e agradece. Já que estás a falar das consultas, porque eu penso que vais-te assustar quando eu disser quanto tempo temos de programa, eu penso que não vamos conseguir concluir hoje os 10 princípios. Ah, bom? E, portanto, até vou já dar o teu número de consultas, senão nem sequer isso vou conseguir dar. Ok. 91 500 6883. 91 500 6883 é o número de acesso às consultas com a Ana Mar, que estava aqui a referir. Ora, temos menos de 15 minutos Não. de programa. Jura? Isto hoje está a voar. Pois está. A voar. Eu até estava aqui com a tentação de furar as tuas escolhas, porque temos aqui uma música que se chama Dar e Receber, mas penso que o ritmo não tem muito que ver De quem é essa música? É da Cátia Guerreiro com o Martinho da Vila. Olha, vamos fazer assim, caros ouvintes, vocês já, se são familiares deste programa, já perceberam, e ainda bem, lá está. Isto é a liberdade de sermos com a melhor da vibração da verdade de cada um, aqui nós os dois presentes e vocês com certeza também. Portanto, vamos nos permitindo fluir. Então hoje vamos furar isto tudo e vou-te propor o seguinte: vamos passar agora essa música que eu não conheço, não faço a menor ideia se aprecio ou não aprecio, mas se tem esse título é bem calhada. É dar e receber. E quando voltarmos vamos ao princípio seguinte e sobrarão princípios que irão para o programa seguinte. Prometo, o que não for falado hoje dos 10 princípios será abordado no início do próximo programa. Agora música. Continuamos a incidir neste Dar e Receber. Cátia Guerreiro com o Martinho da Vila. A música anunciada é removida desta gravação por questão de direitos de reprodução. Grata. A surpresa que eu fiz a Ana Mar hoje, a Cátia Guerreiro com o Martinho da Vila, Dar e Receber, os dois lados das duas culturas. E nós sim, Brasil e Portugal, e nós a recebermos aquilo que de surpreendente esta música nos trouxe para aqui. É lá, ok. E agora temos 9 minutos para este. Age com a coragem do coração. Muito bem, este o oitavo princípio de uma vida boa: age com a coragem do coração. Eu digo com frequência, se calhar já disse aqui, mas vamos repetir. A própria da palavra coragem tem uma raiz etimológica que já inclui a própria da palavra coração. Ela vem do latim e divide-se, portanto é uma contração destas duas palavras: cuore, agire. Cuore, coração. Agire, agir. Cuore, agire, coragem. Cuore, agem. Ok? Logo, coragem já é agir do coração, na sua raiz etimológica e no seu sentido mais profundo, não é? Entretanto, ganhou outros matizes e outros significados. Mas isto significa que, ao invés do que pensamos que é tão só ter assertividade, ser destemido, ser frontal, etc. Não, significa agir de acordo com o coração igual a agir de acordo com o que profundamente se sente igual a agir de acordo com a sua essência. O que é tantas vezes tão menos fácil do que o que se pensa. Quando nós nos vemos em situações em que usamos máscaras e assumimos atitudes convenientes, porque tudo bem, se eu fosse agir de acordo com o que eu sinto, isto dava uma bronca tão grande, sim, nós aí não estamos a agir com a coragem do coração, não estamos a ser fiéis a nós próprios, que é
Era Porque um a dos coragem, lá princípios está, há bocado. vem do ser. A coragem vem do ser. És muito bom. A coragem vem do ser. E é preciso coragem para, numa dessas situações em que seria mais conveniente, daria muito mais jeito nós usarmos uma máscara ou termos uma atitude, mesmo que fosse, enfim, pouco verdadeira e era oportuna, dava jeito. É preciso coragem para expressar a verdade do ser. Isso não significa a pessoa ser inconveniente e rebelde e reativa, porque lá está. A coragem do coração é a coragem do ser, e o ser, como falávamos há pouco, não é exatamente fruto das dinâmicas imaturas da personalidade. Estamos a falar de acordo com a nossa essência profunda. Vamos supor que um pai diz a um filho que quer que ele seja advogado ou médico ou não sei o quê, e o rapaz ou a rapariga é que é mesmo, eu quero mesmo ser astronauta ou músico. E, no entanto, para não criar ondas na família, e vamos supor que, atenção, a nossa essência não faz questão que seja astronauta ou músico. O que faz questão é que nós nos compramos a nós próprios, de acordo com as nossas tendências com que nascemos. Às vezes há pessoas que nascem com tantas tendências que lhes fica difícil escolher, por exemplo, o que é que querem ser ou o que é que querem fazer. O que é que querem fazer, não é? No caso. Mas vamos supor que neste exemplo aquele miúdo sabia que queria mesmo ser astronauta, queria mesmo tirar astrofísica e depois ser astronauta, ou o que fosse. E que não. Que toda a gente achava que ele era maluco, que isso só funciona nos Estados Unidos, aqui não. Bem, resumindo, e então ele, adolescente ou jovem adulto, fosse porque naquela família havia como tradição que era para fazer a vontade do pai, ou que o pai era advogado, o avô era advogado, logo o filho era advogado, vamos supor, ou médico, habitualmente essas profissões que têm escola, não é? Intrafamília. Ou que tinham feito uma reflexão conjunta, pais muito liberais até, e tinham chegado à conclusão que as saídas profissionais eram muito mais vantajosas nestas escolhas do que nas escolhas que o miúdo preferia. Ou até de ordem económica. Isso não dá dinheiro. A música, nem pensar, isso nunca mais dá dinheiro. Ui, nem penses, vais andar aí a pedir pela rua e... whatever, quais fossem as razões. E às tantas havia suficiente pressão, até do próprio para o próprio, para optar por alguma coisa que não servia à expansão do seu ser, por uma falta de coragem, no sentido de agir em conformidade com o seu sentir profundo. Por isso eu digo, age com a coragem do coração é provavelmente dos princípios aqui mais desafiantes. Porque age com a coragem do coração perante ti próprio e perante os outros. Isso significa também que, muitas vezes, a verdade, por isso é que há a mentira, não é? A verdade às vezes custa muito a ser posta em cima da mesa. E quanto mais íntimas são as relações, mais custa. Não entre amigos. Entre amigos é aquela grande exceção que fica mais fácil que as verdades sejam postas. Mas mesmo assim, e em termos sociais também custa. Porquê? Porque não há esse hábito. Isso é encarado como sendo um capricho ou um despropósito ou uma falta de noção de como as coisas são, entre aspas, ou uma falta de amor pelo outro. Portanto, cada vez que o ser se afirma com a coragem do seu coração e isso não está de acordo com o que o envolve, muitas vezes é sujeito a críticas e a depreciações por parte dos outros, e ninguém gosta de receber isso. Portanto, a pessoa vai se habituando a, se é para trair alguma coisa, mais vale trair-me a mim próprio e não não fazer ondas, não dar nas vistas. E isso é tão mau. Ou seja, isso faz-nos mal, isso à la longue, e hoje em dia nem sequer é preciso à la longue porque os efeitos estão a ser muito rápidos, isso dói-nos profundamente, isso destrói-nos profundamente. E se nós formos, após ouvirmos estes princípios, que não têm nada de especial, provavelmente as pessoas já os sabiam, mas lá está, princípios que vale sempre a pena lembrar e aprofundar. Agir com a coragem do coração é aquilo que nos cabe fazer. Se considerarmos que a vida é sábia e que tem uma ordem cósmica e que a fonte, ou Deus, ou o que quiserem, é amor e quer o nosso melhor e é cúmplice para o nosso melhor,
O que nos cabe a nós fazer é agir em conformidade com aquilo que somos. E, como tal, essa coragem é uma nova coragem que eu proponho seriamente que seja um desafio que cada um dos ouvintes aceite de, a partir de agora, se é que já não faziam, em qualquer atitude que tenham a tomar, primeiro pararem, ouvirem o coração. O coração fala sempre com calma, não é assim uma coisa agitada. Ouvir o coração e daí terem a coragem de dizer um sim ou um não, de acordo com o que lhes corresponde. E estamos a acabar, diz-me. Estamos. Ai, não acredito. Temos 30 segundos para nos despedir. Ok, tu dás os contactos e eu digo boa noite. Sim, ora, estamos no Facebook, facebook.oraculo.anamar. O e-mail é este, nava.livro@gmail.com. As consultas para Anamar 91 500 6883 e é isto. O Ricardo diz boa noite, caros ouvintes, e a Anamar também. Boa noite. Adeus. Desejo de um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Muito amor, Até bom a fim de próxima semana.